Saudações, assim que nos acompanha, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Expansão. Nesta edição temos como convidado Mário Nascimento, presidente da Associação Angolana dos Bancos. Aqui eu estendo os meus cumprimentos, desde já agradeço pela disponibilidade. Obrigado, é um prazer estar aqui e termos essa breve conversa. De forma retrospectiva, não é? E tendo em consideração o último trimestre de 2023, não é? Quais foram os principais desafios, os acontecimentos mais relevantes em que o setor bancário se deparou? Eu penso que em termos de desafios, eles continuam a ser muito aqueles desafios que a banca já tem estado a enfrentar decorrente da nova legislação, da solicitação da equivalência e também de algumas questões pontuais, como a avaliação do GAFI, não é? No fundo, a banca tem estado a sofrer todo um processo de reestruturação, um processo de normalização regulatória que têm sido os desafios que a banca tem estado a enfrentar. E o primeiro trimestre não foi diferente disto. Agora, há questões que depois, entretanto, foram surgindo, não é? Há questões do ponto de vista macroeconómico que trazem aqui alguns desafios à banca. Há questões do ponto de vista de alguma regulamentação que visa suportar a diversificação da economia e também potenciar o crescimento, que trazem desafios à banca, e nesse sentido penso que o primeiro trimestre pelo menos dá-nos alguns bons indicadores, que decorrem até já de alguns indicadores que tinham sinalizado positivamente no final de 2022. Falou aqui sobre o GAFI, uma vez que Angola aguarda pelos resultados do Grupo de Ação Financeira, no internacional, GAFI, no âmbito da suspensão feita ao país. Neste quesito, como acha que se encontram os bancos? Os bancos encontram-se, no geral, bem. Não estou a dizer que estejam imperfeitos, há questões que precisamos pontualmente mudar, mas o setor bancário claramente é o setor que melhor se encontra no país. Nós temos estado a implementar toda uma série de requisitos que são exigidos no âmbito do GAFI, da avaliação do GAFI, nomeadamente as questões de branqueamento de capitais, as questões de controle interno, e a banca neste momento tem uma avaliação positiva, não temos dúvidas disso. Há questões que precisamos melhorar, no sentido não de implementação, mas no sentido de afinar alguns procedimentos, afinar mecanismos e tornar provavelmente o reporte, quer o supervisor, quer a UIF, mais afinada. Não é que ela existe, mas mais afinada no sentido de termos aqui claramente a exigência do GAFI completamente satisfeita. Mas há aqui um aspecto que poderia ser, de concreto que podia ser melhorado a nível da banca? Nós, ao nível da banca, pensamos que podemos melhorar algumas questões que têm a ver com o reporte, e isso tem a ver também, se calhar, com alguma formação que é preciso dar ao nível dos funcionários para poderem identificar claramente quais são aquelas situações em que devam ser reportadas. E por isso penso que a questão da formação é claramente uma das questões mais importantes que o setor bancário precisa. É preciso que os nossos funcionários bancários estejam conscientes e estejam bem formados naquilo que são os requisitos do GAFI, os requisitos de branqueamento de capital, de compliance, para que possamos melhorar os procedimentos na banca. Atualmente, o Tesouro Nacional ausentou-se da plataforma Bloomberg, não é? Como o principal provedor de moeda estrangeira. Isso tem provocado alguma pressão, sobretudo sobre os bancos, não é? Que também têm aqui o seu negócio cambial, para atender à necessidade dos seus clientes. Eh, Como a banca se encontra nesse momento, nessa questão dos cambiais? Os bancos mais pequenos têm maior dificuldade e vimos bancos que têm acesso com petrolíferas e diamantíferas, têm alguma folga, mas a nível geral da banca, como se encontra com esta ausência do Tesouro Nacional? Claramente que tem impactado na banca. A não participação, eu não diria ausência, diria não participação do Tesouro por causa das responsabilidades no âmbito daquilo que é responsabilidades soberanas, responsabilidades do Estado perante o exterior, obrigou que o Tesouro não tivesse de forma mais frequente, como era habitual.
e sendo o Tesouro um dos maiores provedores de divisas de cambiais para o setor, para a economia no geral e para o setor bancário em particular, claro que tem impacto. Os bancos maiores, que aqueles que têm uma relação direta com as petrolíferas, claro que têm também as petrolíferas, a ausência do Tesouro, em algum sentido, não é tão agravada por esta componente das petrolíferas e das diamantíferas, mas claramente o Tesouro, na dimensão em que ele é o fornecedor das cambiais, tem impacto em todos os bancos, não diríamos só nos bancos pequenos, diremos em todos os bancos. Há claramente diminuição da oferta de cambiais na ordem dos 23%, que tem impacto, e se estivermos a comparar com períodos homólogos, essa percentagem pode diminuir ainda mais. Por isso, tendo em conta isto, claramente estamos numa situação em que há menos cambiais e esta menor oferta, claro que com o mesmo nível de procura, pressiona o câmbio e cria aqui problemas ao nível do fornecimento dos clientes bancários, não, quer seja empresas, quer seja particulares. Isso é uma situação, é um novo quadro que temos em 2023. Exato. Esse quadro, associado ao facto do aumento, sobretudo também das importações e a ausência não digo bem a ausência, mas a falta de cambiais na plataforma Bloomberg fez com que o Kwanza perdesse o valor, não é? Nos últimos tempos. Isso, no último mês, o Kwanza perdeu cerca de 27% face ao dólar e 26% face ao euro, não é? Sendo a moeda africana com pior prestação, não é? Este ano, não é? Segundo a Reuters. Esse cenário prejudica em si a banca? Essa questão do Kwanza também prejudica a banca? Essa situação prejudica essencialmente a economia. A banca não está desligada daquilo que é a economia no seu contexto geral. E prejudica porque a diminuição dessas cambiais e a ausência do tesouro, ela também decorre, além das responsabilidades do Estado, decorre também da diminuição do preço do petróleo e da diminuição da produção petrolífera. Por isso temos aqui alguns fatores que conjugam para que esta diminuição seja maior do que se fosse unicamente da responsabilidade do Tesouro. Os bancos, claro que também são prejudicados no sentido de que fazem menos operações, apoiam menos os clientes e têm menos disponibilidade para que possam apoiar a economia no sentido geral. Mas não é só um prejuízo da banca, é um prejuízo da economia no seu todo, porque há menos importações, há menos disponibilidade para importar, quer do ponto de vista do equipamento, que do investimento, quer também do ponto de vista daquilo que é as mercadorias e os consumos que nós precisamos de importar. Muito bem, mas este cenário, se continuar, poderemos assistir bancos a serem obrigados a aumentar capital ou a fazer a reversão de imparidades? Não sei em que cenário é que nós poderemos antecipar já bancos a terem que fazer aumento de capital. Eu penso que os bancos eventualmente farão aumento de capital se tiverem ali uma diminuição muito grande do seu negócio. Os pequenos bancos poderão fazer aumento de capital decorrente de uma crise cambial se eventualmente não tiverem negócio que compense, nomeadamente a questão do crédito e tiverem ali uma estrutura de custos elevada e não tiverem capacidade de dar a volta por esse cenário de diminuição de cambiais. Os bancos vivem de cambiais como vivem do crédito, vivem de juros, vivem das aplicações, por isso essa é uma componente. Aí eventualmente teríamos que ver banco a banco, mas eu, para visualizar um cenário que os bancos tivessem que ter aumento de capital, teria que pressupor que eles tivessem que ter prejuízos, não tanto da inversão das imparidades, mas prejuízos decorrente da própria atividade. Eventualmente clientes que pudessem entrar em cumprimento e tivessem que causar prejuízo nos bancos decorrente desse aumento da atividade. Mas não é só diretamente pela diminuição das cambiais que
que os bancos teriam que aumentar capital. O aumento, a diminuição das cambiais eventualmente diminuiria os resultados e não diretamente o aumento de capital. Bem, mas ainda tem-se falado aqui da falta de correspondentes bancários, não é? A falta de correspondentes bancários é um tema que nós ainda continuamos e decorre exatamente também de todo o processo que nós temos estado a atravessar, que tem a ver com as questões do compliance, de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e também de algum KYC que nós temos que estar a fazer junto dos nossos clientes. É preciso perceber que não é a questão dos correspondentes não é um tema fácil, é um tema que é para além e tem impacto, tem origem, tem impacto para além do setor financeiro. O setor financeiro é um dos setores que, provavelmente, aquele setor que mais sente e que, de contacto direto com os correspondentes, sofre essa questão, mas isso é um problema de enquadramento do nosso país, que tem aqui algumas questões que precisam ser resolvidas, umas no âmbito bancário, que eu penso que aí, e do âmbito do setor financeiro, que aí já estamos muito avançados naquilo que são os problemas levantados, mas temos problemas também no âmbito daquilo que é responsabilidades do setor público, responsabilidades de reporte dos outros setores que ainda não têm este reporte naquilo que são os níveis de exigências do GAFI. Mas tem recebido luzes verdes por parte de instituições internacionais? Temos recebido essencialmente feedbacks daquilo que tem sido a evolução do nosso enquadramento e do nosso setor, do nosso país. Nós, naquilo que foram os primeiros problemas levantados ao nível dos respondentes e ao nível da nossa avaliação do GAFI, aquilo que tem sido as últimas avaliações, nós já fizemos muito, fizemos alteração regulatória, fizemos nova lei de branqueamento de capitais, fizemos a regulamentação relativamente aos crimes subjacentes, fizemos procedimentos de branqueamento, de procedimentos de KYC, todo aquilo que estava ao alcance do setor e que, de alguma forma, tornava-nos mais próximos daquilo que eram exigências das nossas contrapartes, GAFIs, nossos correspondentes. Muito bem. E como está o processo de implementação do SREP, ou seja, a equivalência de supervisão bancária? Temos aqui alguma novidade? Não, tem estado a decorrer, nós estamos num processo de implementação, processo de avaliação, o supervisor do Banco Nacional de Angola tem estado a fazer esse processo com os bancos, tem-nos estado a fazer avaliações, tem-nos estado a exigir, nós dos bancos temos estado também a fazer aquilo que são os requisitos que o setor bancário tem que ter, quer no âmbito da organização, da governação, quer no âmbito do capital, quer no âmbito da liquidez, são aquelas questões que impactam diretamente e que têm responsabilidade diretamente na banca comercial. O supervisor tem feito aquilo que são os procedimentos e os requisitos na área da supervisão e da regulação, por isso ainda estamos no processo de implementação e isso tem sido o processo extremamente exigente e extremamente também bem sucedido naquilo que tem sido a avaliação do setor e acreditamos que estamos de bom caminho. É um tema atual, assistiu-se recentemente mudanças na governação do Banco Nacional de Angola, não é? A nível do governador. O que se espera do novo governador do Banco Central? Há uma indicação de um dos vices para governador e nós temos uma opinião muito positiva, quer do governador cessante, quer dos vice-governadores atuais ou dos novos propostos. Pensamos que o governo do Banco Nacional de Angola tem estado a fazer-se aí a regulamentação que visa essencialmente tornar o nosso setor extremamente sólido, resiliente e também moderno. E o processo de equivalência é mais um dos instrumentos que nós vemos, um dos pontos que nós vemos que desta modernização do nosso sistema. Por isso, nós esperamos que haja exatamente essa continuidade na modernização e na solidez do nosso sistema financeiro. E pensamos que temos aqui condições para que, e expectativas para que esse trabalho continue. No momento em que o Kwanza deprecia e temos assistido agora o aumento da inflação, né? O BNA, enquanto
Banco Central, qual deveria ser o seu posicionamento a nível da política monetária? Estava a perguntar se eu devo meter no lugar do BNA. Não, não faço isso. Mas pensamos que, essencialmente, o importante é que nós continuemos a tomar medidas, e o BNA toma medidas no sentido de diminuir a taxa de inflação. Este é claramente um objetivo que é do interesse de todos, é do interesse da economia. Os bancos também têm interesse que a taxa de inflação possa descer para que também tenha que e haja condições para que o crédito também seja mais barato e haja maior acesso ao crédito dos nossos clientes e do cidadão no geral. E como se tem dito, até torna-se já um jardão, a taxa de inflação é um imposto escondido que penaliza geralmente as classes mais desfavorecidas, ou aquelas classes que não têm capacidade de repassar este aumento dos preços para terceiros, nomeadamente quem trabalha por conta própria e recebe um salário é extremamente penalizado naquilo que é a taxa de inflação. Por isso, para nós será sempre bem-vindo e de agrado que haja uma continuidade na diminuição da taxa de inflação. Aqui as questões de equilíbrio colocam sempre o combate à taxa de inflação deve ser aquele o suficiente que também não crie constrangimentos àquilo que é a atividade e eventualmente o crescimento económico. Exato, temos aqui a questão dos juros, não é? Por exemplo, com a inflação agora a inverter a trajetória, é a inflação homóloga, não é? Podemos esperar aumentos dos juros? Eu penso que é expectável que os juros possam subir. Não creio que seja bom para a economia e não seja bom para as instituições nós voltarmos para situações de taxas de juros reais negativas. Penso que isso não é desejável. Por isso, o aumento da taxa de inflação tem como consequência o aumento da taxa de juros. E isso coloca-se do ponto de vista, até do ponto de vista académico, do ponto de vista teórico. Por isso, vamos esperar que haja um combate à taxa de juros, desculpa, o combate à taxa de inflação que também não penalize tanto a atividade e não escale também a taxa de juros. Olhando agora para os resultados da banca em 2022, né, o ano passado, de acordo com o cálculo de expansão, uma visita aos relatórios e contas de 20 bancos apresentados de 2022, notou-se que o lucro de 20 bancos caiu cerca de 1%. Sem contarmos com o Banco Público BPC, não é? Se adicionarmos o Banco Público, os resultados foram negativos, descendo até 11%. Ao seu entender, o que se deve a essa queda dos resultados da banca em 2022? É, é preciso também nós vermos exatamente, os bancos não são todos iguais e há tipologias de bancos muito variadas que podem justificar. Deu o exemplo de uma tipologia e de um banco em concreto que está em processo de reestruturação. Por isso, este é um banco que, de uma forma geral, também enviesa às vezes o resultado da banca consolidada. Agora, é normal que nós estamos a sair de um processo de uma fase de alguma crise, de crise económica, e que ainda tenhamos aqui reativar da atividade, reativar de muito negócio. Os bancos também estão a passar por processos de reestruturação. Nós estamos a falar, por exemplo, da equivalência de supervisão, que tem estado a criar exigências do ponto de vista organizacional, do ponto de vista tecnológico, até do ponto de vista institucional no mercado bancário. E também alguns bancos têm tido necessidade de reforçar alguns dos seus rastros, nomeadamente rastros de capital e rastros de liquidez, que podem ter exigido de algum deles algum esforço financeiro que possa ter ali efeito nos seus resultados. E não nos esqueçamos que o ano passado também é público e decorre de alguns dos relatórios publicados, houve bancos que tiveram a implementar fortes imparidades para que pudessem tornar os seus balanços mais sólidos, mais estruturantes, no sentido em que tivessem que tirar dali de algum crédito mau que tivessem nos balanços. Por isso, alguns desses fatores também influenciaram claramente nos resultados.
Muito bem, a banca tem acompanhado a questão do Banco Económico? Temos acompanhado tudo o que diz respeito ao setor bancário e, claro, que acompanhamos a questão do banco económico. E que avaliação faz? Não, nós não temos informação suficiente para fazer a avaliação. A única coisa que podemos dizer é que é um banco que está claramente em processo de reestruturação. Houve uma solução no sentido de tornar os fundos próprios mais sólidos, tornar ali o banco mais sólido, mas claramente ainda não temos indicadores que nos permitam perceber exatamente qual é que é a tendência desta solução. Mas é um banco que está claramente em reestruturação, um banco sistémico, é um banco importante e seria importante que este processo de reestruturação fosse bem sucedido para bem do nosso sistema financeiro. Olhando ainda para os resultados de 2022, nota-se ainda um crescimento do crédito a nível da banca. Acredita que a banca está mais comprometida? Se compararmos, Eu quando ouço a se palavra. compararmos em relação aos anos anteriores, uma vez também que temos aqui um reforço a nível de alguns instrumentos por parte do Banco Nacional de Angola, Claro, como claro. por exemplo o Aviso 10, Sim, que de sim. certa forma obriga os bancos a ceder cerca de 7% do seu capital social. Sim, mas eu quando ouço a expressão estão mais comprometidos, penso sempre que há aqui um pressuposto de que nunca estiveram comprometidos. Não, os bancos estão comprometidos e continuarão a estar comprometidos com crédito à economia e nesse sentido eu penso que não há alteração no comprometimento da banca. O que há toda uma série de alterações regulatórias, relações estruturais, no sentido em tornar o crédito mais fácil para que seja concedido à banca. Um deles é a questão dos avisos 8, 9 e 10, não é? Outra é a questão da limitação da aplicação em títulos, que obriga que os bancos também tenham que ter mais capital na aplicação dos títulos e tenham que libertar capital para o financiamento ao setor real da economia. E, por outro lado, com toda a regulamentação, quer no âmbito do Banco Central, quer no âmbito do Executivo, que apoiam este crédito à economia, tornam também o crédito mais apelativo, no sentido em que diminui o risco. E aqui a questão do risco é muito importante para a aplicação do crédito e para a concessão de crédito no setor bancário. Os bancos ainda encontram-se com muitas dificuldades na aplicação ou na concessão de crédito. Não, eu não considero que os bancos tenham dificuldade na concessão de crédito. O que nós temos há um enquadramento do ponto de vista organizacional e alguns deles do ponto de vista institucional que tornam o crédito muito difícil de ser concedido. Eu vou dar 3 ou 4 exemplos, se calhar, para percebermos. Um deles é o seguinte, há um chavão que nós não é chavão, é uma questão de realidade, que nós temos alguma dificuldade, é que alguns dos projetos que nos aparecem não estão exatamente naquilo que são os requisitos que a banca solicita para os que os projetos possam ser financiados e possam ser bancáveis. E há questões do ponto de vista das garantias, daí, nomeadamente, é preciso criarmos aqui todo um contexto regulatório, todo um contexto legislativo e até administrativo para que haja segurança jurídica na concessão de crédito. Isso é, se houver cumprimento, é preciso que os procedimentos de execução e recuperação dos créditos sejam diligentes e sejam rápidos. Nós temos essa dificuldade de um lado da concretização das garantias, por outro lado da execução. E a execução temos aqui o registro, temos a questão da execução judiciária desses créditos, que tornam também aqui alguns constrangimentos que tornam depois a concessão de crédito difícil. E muitas das vezes nós sabemos que os nossos promotores não têm garantias para apresentar e muitas das vezes têm que solicitar até garantias públicas para que possa ser feito esse crédito. Por isso há todo um enquadramento que não é tanto o setor bancário que não tem essa disponibilidade, o setor bancário que não queira, é que é que tem que haver toda uma série de condições para que o crédito seja seguro, no sentido em que os bancos têm que ter condições para que, se houver incumprimento, poderem em tempo útil fazer essa recuperação. E muitas das vezes as pessoas também pensam que
os bancos, pelo facto de terem garantias reais, como imóveis, os bancos automaticamente financiam. Nós temos que perceber que a banca é um setor que vive essencialmente de liquidez. É o dinheiro que entra, é o dinheiro que também depois é colocado à disposição para que seja feito o crédito. Se não há essa recuperação do crédito, se não há esse cumprimento naquilo que é o crédito concedido, muito dificilmente há condições para depois voltar-se a fazer essa concessão de crédito. Por isso, temos toda uma série de constrangimentos que não estão exatamente no setor bancário. O setor bancário tem, do ponto de vista organizacional, também melhorias a fazer, todos percebemos isso e todos sabemos disso, mas os maiores constrangimentos estão claramente fora do setor bancário. Muito bem. E como é que esses constrangimentos podem ser ultrapassados? Estes constrangimentos estão a ser ultrapassados no sentido em que já fizemos várias reuniões de levantamentos até da banca, do Banco Nacional de Angola, com vários departamentos ministeriais Temos, por e exemplo, a questão jurídica, não é? temos a questão, por exemplo, das licenças de construção, que é um dos problemas que se coloca no financiamento ou crédito, nomeadamente na construção, que é preciso resolver. Temos o problema da titularidade dos imóveis, muitos dos imóveis ainda não estão regularizados no sentido de a titularidade ser atribuída ao cidadão para que depois possa comprovar isso junto da banca. Temos o problema do registro dos notariados, por isso há toda uma série de temas que se colocam e que estão a ser resolvidos no âmbito daquilo que é a coordenação entre o setor bancário e o setor público. Nós sabemos que foi criada uma equipa que está a trabalhar neste aspecto, que engloba o Ministério da Justiça, o Governo Provincial, o Ministério do Ordenamento e o Ministério das Finanças via AGT para que essas questões possam ser resolvidas. Individualmente, nós percebemos que há avanços que foram feitos do ponto de vista dessas instituições de levantamento de alguns desses constrangimentos, mas é preciso que tudo isso seja resolvido no sentido de haver coordenação e haver ali algum alinhamento para que as coisas possam realmente andar. Embora aqui há aumento do crédito, mas nota-se ainda que o rácio de transformação ainda anda muito baixo, gira em volta dos 24% a 28%, o rácio de transformação da banca. Não acredita que o rácio deveria ser melhor? Acredito que o rácio deva ser melhor, mas ele resulta exatamente destes constrangimentos da concessão de crédito. Os bancos vivem essencialmente de negócio bancário, dos quais o crédito é central. Por isso, não é sequer da natureza dos bancos não conceder crédito. O rácio realmente deve ser menor, mas há uma questão que eu gosto sempre de referir. O, o papel dos bancos de concessão de crédito não deve canibalizar a sua principal função, que é o seu aspecto fiduciário. Isto é, a responsabilidade maior dos bancos é devolverem o dinheiro aos seus clientes. Por isso, este papel fiduciário, essa responsabilidade fiduciária, não pode ser posta em causa porque um banco concedeu mau crédito e depois não tem condições de restituir o dinheiro ao seu depositante. O dinheiro aos seus depositantes é o bem maior que a banca pode ter, porque isso gera confiança. Por isso, esse bem não pode ser canibalizado por crédito, ou por má avaliação, ou por incúria, ou por procedimentos que não estejam corretos e depois poderem meter em causa toda esta confiança, que não é uma confiança que possa ser minimizada e que afeta, de maneira geral, todo o setor, independentemente de quem seja o originador. Falou desse papel fiduciário, mas como olha para aqui, para a questão do crédito mal parado? O crédito mal parado resulta de várias questões. Eu penso que não devemos misturar tudo. Há crédito mal parado que resulta de má fé. Há clientes bancários que simplesmente não querem pagar, não estão dispostos a pagar, não têm exatamente esta responsabilidade, não assumem a sua responsabilidade, acabam por aqui alterar ou pelo menos prejudicar aquilo que é a legítima confiança que os bancos e que o negócio bancário de uma maneira geral exige. Há aqueles clientes por situações de alteração de negócio
e por alteração das suas vidas não conseguem pagar, e há aquelas questões que são conjunturais e que, e que nós temos que analisar depois de forma casuística para perceber exatamente que situações é que originaram. Mas, de maneira geral, o crédito vencido é uma consequência do negócio. Temos é que diminuir o risco deste crédito fazendo análises de risco extremamente assertivas e extremamente rigorosas para que possamos conceder bom crédito a bons clientes e aqueles clientes que não metam em causa exatamente essa legítima confiança. A legítima confiança de que o banco empresta e de que o cliente vai pagar aquele empréstimo e vai resolver as suas dívidas. Muito bem, nos ativos da banca não se destacam simplesmente os créditos. Temos, por outro lado, a questão dos títulos de dívida pública. Nota-se ainda que os bancos investem muito em títulos de dívida pública. Isso não compromete a questão, o papel do banco enquanto promotor da economia? Não creio que comprometa, porque é preciso percebermos exatamente o que é a gestão de um balanço de um banco. O banco tem sobre a sua responsabilidade recursos que são colocados por terceiros. Tem o capital próprio e tem os capitais próprios e tem também os depósitos de recursos que são colocados por terceiros. E tem a responsabilidade de os rentabilizar. E nessa rentabilização dos ativos que tem à sua disposição, tem que olhar para aquilo que são os ativos rentáveis, porque senão temos aqui problemas de balanço, porque temos responsabilidades que depois não são solvidas por aquilo que são a gestão dos ativos que devem rentabilizar. Se nós temos constrangimentos ao nível do crédito, nós temos que encontrar alternativas, e eu penso que não seria responsável um banco deixar ativos ociosos quando há alternativas de investimento para rentabilizar exatamente os seus ativos. Os bancos rentabilizam de uma maneira geral em três grandes componentes, que é as disponibilidades que aplicam em outros bancos, que podem ser correspondentes, têm as disponibilidades que aplicam em crédito e têm as responsabilidades que aplicam em títulos. E os bancos fazem este mix em termos de rentabilidade dos seus ativos para exatamente solver aquilo que são as suas responsabilidades e terem a estrutura de balanço exatamente equilibrada. Por outro lado, é preciso também fazermos uma referência que se calhar as pessoas também às vezes não têm tanta atenção. A aplicação de títulos é um financiamento ao Estado. Por isso, internamente, o maior financiador do Estado é o setor bancário. Não penso que seja razoável, seja credível, que alguém pense que os bancos vão deixar de aplicar em títulos e o Estado vai conseguir ter financiamento no setor privado, fora do setor bancário. Exato, até que porque o próprio plano anual de endividamento mostra isso, não é? O Estado vai Exatamente. financiar-se ainda este ano E, uma grande parte através de títulos, né? Exatamente. E os maiores compradores são a banca. E do ponto de vista macroeconómico e do ponto de vista de equilíbrio, não faz sentido os bancos manterem os recursos ociosos porque existe uma presunção de que os bancos não devem aplicar em títulos. Eu penso que não. É uma ideia errada que se tem. Os bancos têm a responsabilidade de aplicar no crédito. Temos, sim, senhora. Temos responsabilidades de solver e disponibilizar recursos para o setor privado, mas sem descurar que nós estamos num contexto em que também o Estado é um dos mutuários que vai à banca buscar dinheiro, via títulos, claramente, algumas operações mútuas, mas poucas, e essencialmente esta é uma das responsabilidades. E o banco tem que rentabilizar os seus ativos, não é racional, não é de forma nenhuma crível que um banco não consiga ou não possa aplicar em títulos, porque existe uma percepção de que os bancos só querem aplicar naquela tipologia de ativos. Porque também não faz sentido, porque, em último caso, se os bancos aplicassem só em títulos, não fazia sentido terem depositantes, porque as pessoas também, quando aplicam o dinheiro nos bancos, querem também que os bancos disponibilizem serviços que lhes possam agradar, e o crédito é claramente também um dos pressupostos dessa componente de serviços bancários. Ainda em 2022 a banca perdeu dois bancos, nomeadamente o BMF e o Prestígio. Isso teve algum impacto a nível da banca?
Não do ponto de vista relevante. É o seguinte, eu penso que os dois bancos são coisas completamente diferentes. Um banco foi por decisão de um dos acionistas, que era outro banco, que não fazia sentido ter um banco menor que não preenchia eventualmente aquilo que eram as suas aspirações, e fez essa liquidação. O outro banco era um banco que, por questões regulatórias e regulamentares, não satisfez aquilo que eram os fundos próprios e foi encerrado pelo supervisor. Eram bancos pequenos e a razão do seu encerramento foram muito bem específicas, não causaram de alguma forma nenhum alarme público, não criaram nenhum impacto negativo no sistema, os depositantes não foram prejudicados, não houve alarme por alguma presunção de perca dos depositantes, por isso não teve impacto. É claro que fechar bancos é sempre uma decisão tão fácil e também não é agradável ouvirmos que fecharam bancos, mas não houve esse impacto. Atualmente há 23 bancos a operar no mercado. Acredita que ainda há espaço para mais bancos se juntarem ao sistema financeiro nacional? Com a tipologia de bancos que nós temos, não, é assim, haver espaço, há sempre espaço, no sentido em que temos que ver que modelos de negócio, que nichos de mercado é que eventualmente estão preenchidos ou possam ser preenchidos. Mas com a tipologia de bancos que nós temos e com a estrutura de mais ou menos de bancos e até alguns planos de negócio, similaridade de planos de negócios, não penso que haja necessidade de ter mais bancos. Mas essa é uma avaliação que eventualmente o supervisor é que faz, ver do ponto de vista consolidado e ver se há razão e se os promotores trazem ou não trazem mais valias para o setor bancário. Mas agora, ainda há espaço para os bancos que estão aqui crescerem. Nós ainda estamos com taxas de bancarização baixas e faz sentido que os bancos ainda continuem a crescer e que esta bancarização seja acompanhada de crescimento de bancos. Agora, se esse crescimento possa ser por consolidação ou por entrada de outros bancos, eu penso que é uma avaliação eventualmente que o próprio supervisor deverá fazer. Nesta senda dos passos, recentemente assistimos à admissão do Access Bank, o maior banco nigeriano, que vai se juntar agora ao Finibanco, comprando ações. Como olha, não é, este evento, que impacto terá a nível da banca, não é? Da banca angolana, uma vez que que o Access Bank já foi admitido pelo Banco Nacional de Angola e esperava agora para uma aceitação da Autoridade da Concorrência também que dê um parecer positivo. É sempre agradável quando nós temos a entrada de bancos que sejam em referência. Agora, se esse banco é um dos grandes bancos nigerianos, é um banco que provavelmente trará algumas competências e algumas características que a nossa banca provavelmente pode não ter, ou terá e muito pouco. Acredito que vai aumentar a concorrência no setor bancário, vai trazer inovação ao setor bancário, por isso todo aquilo que seja entradas no setor que pelo menos tragam essas três componentes, aumento da concorrência, inovação e até uma forma diferente de fazer banca, tornando o nosso setor mais abrangente e mais inclusivo, é sempre bem-vindo. Se por um lado vimos o Access Bank a entrar em Angola, por outro lado vimos a saída do BPI, do BFA. Até que ponto essa saída pode dar um olhar à questão internacional ou aos bancos internacionais sobre o sistema bancário angolano? Eu, De alguma hum, forma, essa saída do BPI a questão do tem algum BPI, impacto a nível da banca? eu penso que o impacto maior da saída do BPI foi quando eles perderam a maioria do capital e foram por decisões que decorrem exatamente de alguma regulamentação e de umas regras da União Europeia. Por isso, Eh, na questão aqui que eu coloco não é tanto a saída da estrutura acionista, é sempre mau quando nós não temos bancos de referência que não estão no nosso mercado. Seria bom que tivéssemos sim mais bancos de referência internacional no nosso mercado,
mas aqui a questão que se calhar eu valorizo mais é se os nossos bancos continuam ou não continuam a ter essa ligação com os bancos internacionais e se a questão da correspondência continua-se a manter e continua a crescer. Eu penso que esta é a questão se calhar mais importante neste momento. Muito bem. Recentemente também assistimos à queda de alguns bancos internacionais, nomeadamente o Silicon Valley Bank, né, SVB, e o Signature Bank, não é? Isso nos Estados Unidos. Que lição a banca angolana pode tirar desses eventos internacionais? Eh, eu penso que a lição é para todos nós, para todos, quer para a banca, quer para os supervisores, quer para as entidades económicas, quer para todos e para todos, até para os clientes bancários. Desde já nós temos aqui, os 2 bancos são coisas, não são exatamente as mesmas coisas, não é? Mas aqui há algumas linhas que devem nos chamar a atenção. Uma delas é a questão da gestão da liquidez nos bancos é extremamente importante. Felizmente nós estamos num processo também de reestruturação em que as questões e os rastros de liquidez e até com o SREP têm estado a ser cada vez mais afinadas, cada vez mais exigidas aos bancos. A questão do matching de liquidez, dos rastros de liquidez é importante, porque em muitos casos essas questões, e são essas questões que realmente levam as instituições para dificuldades muito grandes e até para algum default. Essa questão é extremamente importante e nós também temos exemplo no nosso próprio mercado o quanto a liquidez é importante. Outra questão que é importante claramente para os supervisores é a questão deste monitoramento e da supervisão de bancos que, à partida, possam não ser relevantes ou não ser sistémicos, mas que realmente a questão de hoje do sistémico, eu tenho o entendimento que a questão reputacional, o moral hazard é muito forte e é preciso ter cuidado quando estamos a fazer análise de bancos não sistémicos e deixarmos ou não deixarmos cair bancos não sistémicos. Uma lição que realmente foi tirada agora desta crise da Silicon Valley foi que as autoridades foram extremamente rápidas e não, por não ser um banco sistémico, mas terem olhado para aquilo que é o papel daquele banco num financiamento de determinada tipologia de clientes e da determinada tipologia de depositantes, as autoridades foram rápidas a intervir, interviram no sentido de estancar logo a crise e para ir dando garantias aos depositantes para além daquilo que eram as garantias regulatórias, indo um pouco mais para além. Porque aqui claramente a questão do risco moral e risco reputacional às vezes traz vaza aquilo que é a nossa visão mais conservadora de apenas Big Four, os bancos Big não podem cair. E recentemente assistimos a alguns bancos a subirem, não é? De nível para bancos sistémicos. O BNI atualizou a lista. Até que ponto essa subida desses bancos tem um impacto a nível de gestor financeiro? Tem facto, desde logo porque para os bancos em si tem impacto daquele ponto de vista da prestação de informação, das questões regulatórias, das questões de capital, das questões de presença. Há toda uma série de requisitos que são dados aos bancos sistémicos que não são dados aos outros bancos. Do ponto de vista do nosso sistema, tendo mais bancos sistémicos, claramente também aumenta maior a responsabilidade do setor bancário naquilo que é o financiamento ao setor real da economia, naquilo que é o apoio ao setor real da economia, naquilo que é o apoio a todo o nosso processo de bancarização, de inclusão financeira, por aí adiante. Por isso eu penso que tem efeito nos dois lados. As tendências e evoluções do setor bancário estão a decorrer a um ritmo muito acelerado, não é? O que torna certamente desafiante a divisão da evolução do setor a curto e médio prazo. Entretanto, qual é o papel da banca no processo de evolução da transformação da banca? Da banca nós a banca temos sempre duas preocupações. Uma delas por um lado, sermos o veículo de comunicação entre os bancos e o regulador e as autoridades públicas, no sentido de tornarmos o sistema mais sólido, mais resiliente e também mais competitivo. A nossa preocupação não é tanto no sentido de olharmos para interesses específicos dos nossos associados, mas aquilo que é o interesse comum e o interesse público. Apesar de sermos uma instituição, uma organização corporativa, o interesse público também está
está lá posto naquilo que são as nossas preocupações. E, tendo em vista esses dois itens, a banca participa em tudo, quanto seja, por um lado, nas consultas públicas, por outro lado, naquilo que poderíamos chamar o contacto com as autoridades, no sentido de tornar exatamente o setor bancário mais sólido. É preciso que tenhamos aqui um setor que seja mais sólido, mais resiliente, mas também mais inclusivo e mais competitivo. Assim teremos com certeza cidadãos com melhor qualidade de serviço prestado e também com maior acesso aos serviços financeiros e serviços bancários. Muito bem. Nesse sentido, quais são os objetivos de concreto da banca para os próximos anos? Os objetivos estão muito alinhados com aquilo que tem estado a acontecer na banca. Nós estamos muito focados para que os bancos possam, todos os bancos, nós não temos perspectivas de deixar associados para trás, para que todos os bancos possam ir de encontro àquilo que são a regulamentação que está a sair do BNA, eh, ou a questão da equivalência de supervisão, traz aqui algumas responsabilidades ao setor bancário, que é preciso que todos os nossos associados estejam em condições de a adotar e de a cumprir. Nós fazemos um pouco também deste trabalho de tentar aqui encontrar soluções que sejam inclusivas, que não sejam só ou para uma tipologia de bancos, para bancos grandes ou para bancos com outras características, mas que possam ser soluções que enquadrem todos os bancos. Estamos também muito interessados naquilo que é a formação dos quadros bancários para que o serviço ao cidadão seja cada vez de melhor qualidade. Estamos preocupados naquilo que é a segurança dos serviços bancários para que os nossos associados também possam criar aquelas condições para que deem mais confiança às operações bancárias. E aqui, claramente, a questão da digitalização é importante. É preciso digitalização para que tornemos a inclusão financeira mais abrangente a todo o cidadão angolano e que a inclusão financeira acompanhada de serviços bancários também seja muito mais inclusiva e pensamos que a digitalização é claramente um dos caminhos que vamos chegar, porque nós em muitos casos não temos condições do ponto de vista físico para estarmos em todos os recônditos do país, mas claramente com algumas das componentes da inclusão poderemos fazer essa prestação de serviço. Por isso, nós temos ali depois preocupações que são do ponto de vista da representação da própria instituição, né? Tornar-nos mais interventivos naquilo que diz respeito ao setor bancário e ao setor económico e indo sempre de encontro àquilo que seja o interesse público e o interesse nacional. Já em formato de conclusão, como um agente económico e como alguém que está ligado diretamente ao setor bancário, como olha para a situação macroeconómica do país e de que ponto o sistema financeiro pode ajudar na melhoria da economia? Temos realmente uma situação, estamos num ponto muito crítico. Nós temos estado a ter aqui, saímos de uma recessão económica, temos estado aqui a ter alguns índices de crescimento, com os indicadores nominais a melhorarem, taxa de inflação a diminuir, taxa cambial estável, as contas externas a melhorarem e a balança de pagamentos a melhorarem. Temos agora aqui, nos últimos meses, assistido a alguma inversão de alguns desses indicadores, nomeadamente aqueles que são mais próximos. A nossa balança de pagamentos tem estado ali com alguma degradação. Temos assistido à alteração e à degradação da taxa de câmbio e também da taxa de inflação, pelo menos como tendência. O setor bancário, claro que também olha para isto com muita preocupação, porque afinal de contas a estabilidade macroeconómica é importante para que o setor possa desenvolver e possa prover exatamente aquilo que são os recursos que a economia precisa. Nós estamos à disposição da economia naquilo que nos é possível, e o que é possível depende exatamente dessa estabilidade macroeconómica, e estamos em condições de ajudar naquilo que é a nossa capacidade e as nossas responsabilidades. É difícil depois concretizar exatamente porque vamos ver qual é o quadro que nos é apresentado e quais são as propostas que nós podemos fazer. Mas agora,
A disponibilização de crédito é sempre uma condição que nós estamos a fazer, nós continuamos a fazer crédito ao Estado e crédito aos particulares. É claro que numa situação de crise há claramente aqui algumas dessas componentes que são refriadas, e isso pressupõe que tínhamos que ter aqui mais cautela na forma como concedemos o crédito, na forma como concedemos recursos à economia, mas a nossa maior responsabilidade é não sair. É, apesar da crise, estarmos a olhar para os nossos clientes e estarmos a olhar para aquelas empresas que, com a crise, ainda assim continuam a investir e continuam a precisar do apoio bancário, e estarmos presentes para que as coisas também corram bem para eles. Mário Crescimento, muito obrigado pela Obrigado. sua disponibilidade. Esperamos ver em outros momentos. Obrigado. Damos assim por encerrado esta grande entrevista com Mário Nascimento, presidente da Associação Angolana de Bancos. Até a próxima edição.